Boa noite, vocês que estão participando do nosso Oração e Ação Estudo Bíblico aqui da Igreja Batista da Freguesia, na Ilha do Governador. Nós estudamos livros inteiros da Bíblia nessas reuniões de quarta-feira às 19h30. Nós estamos estudando o livro de Hebreus, estamos no capítulo 8 e hoje vamos estar vendo do versículo 6 ao versículo 13 e estaremos encerrando o capítulo 8. Lembrando que o autor sagrado, inspirado por Deus, está levando essa mensagem para esta igreja, porque a igreja vinha deixando a mensagem do Evangelho, do pacto que Jesus fez conosco no seu sangue, para voltar ao pacto do Velho Testamento. Então, o autor sagrado vai mostrando a essencialidade de Jesus, que só através dele é capaz de haver salvação. Então nós vamos ler, vamos primeiro orar, pedir a bênção de Deus, depois vamos ler esse texto. Vamos orar então? Querido Deus, muito obrigado, Senhor, pelo teu amor por nós. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Queremos te agradecer, Senhor, pela liberdade de estudar a tua palavra, Senhor, e pedir discernimento, tanto para ministrar quanto para aprender a tua palavra, Pai. Senhor Deus, abençoa nossa igreja, abençoa nossos parentes, abençoa a esses queridos que estão participando de casa desse estudo bíblico, Senhor, que nós possamos, Senhor, realmente estar unidos em Ti, Senhor. Amém. Tudo isso nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá. Hebreus 8, a partir do versículo 6. O texto vai nos dizer o seguinte: agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda aliança. E de fato, repreende-nos, diz: eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Quando ele diz nova, torna a antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Ok, aqui falando da velha aliança, da nova aliança. A aliança que nós temos lá, escrita lá em Êxodo, lá no passado, Êxodo 24, de 1 a 8. Nós podemos até dar uma olhadinha nesse texto, acho que seria interessante. Vamos ler Êxodo 24, de 1 a 8. Que velha aliança é essa? Êxodo 24, de 1 a 8. Ok? Êxodo 24, de 1 a 8. Vamos lembrar dessa velha aliança. Disse também Deus a Moisés: sobe ao Senhor, tu e Arão, e Nadab, e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel, e adorai de longe. Só Moisés se chegará ao Senhor. Os outros não se chegarão, nem o povo subirá com ele. Veio, pois, Moisés, e referiu ao povo todas as palavras do Senhor, e todos os estatutos. Então todo o povo respondeu a uma só voz e disse:
tudo o que falou o Senhor faremos. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor e, tendo-se levantado pela manhã de madrugada, construiu um altar ao pé do monte e 12 colunas, segundo as 12 tribos de Israel. E enviou alguns jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram ao Senhor holocaustos, sacrifícios pacíficos de novilhos. Moisés tomou metade do sangue e os pôs em bacias, e a outra metade aspergiu sobre o altar. E tomou o livro da aliança e o leu ao povo. E eles disseram: tudo o que falou o Senhor faremos e obedeceremos. Então tomou Moisés aquele sangue e o aspergiu sobre o povo e disse: eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez convosco a respeito de todas essas palavras. Nós vemos aqui a dinâmica da celebração. Tem várias passagens que falam sobre isso, mas essa é uma passagem muito emblemática, né? Agora vamos voltar lá para Hebreus. Vamos ver a importância da nova aliança. Versículo 6 do capítulo 8 de Hebreus. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto a ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. O autor sagrado, inspirado por Deus, está mostrando que no antigo pacto o mediador eram os sacerdotes. No novo pacto, o mediador é Jesus. No antigo pacto havia que se cumprir a lei. No novo pacto há que se ter fé. No antigo pacto, o pecado era coberto pelo sacrifício feito pelos sacerdotes por um pouco de tempo. No novo pacto, o sumo sacerdote para sempre, que é Jesus, elimina a condenação do pecado para sempre, perdoa com o sacrifício de Jesus. No antigo pacto, a natureza do pacto era a sombra daquilo que viria a ser o pacto do Messias. E no novo pacto é o próprio cumprimento em Jesus do que o antigo pacto apontava. Diferenças enormes, né? E aqui o que vai acontecer é que o texto de Hebreus vai chamar isso de um ministério mais excelente. Vai chamar isso também de superiores promessas. Versículo 7, então, do capítulo 8 de Hebreus. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda aliança. Então, o autor sagrado está mostrando: olha, vocês estão querendo voltar para a antiga aliança? Se ela fosse sem defeito, a gente não precisaria ter tido uma segunda aliança. Não voltem para aquilo que tem defeito. Busquem a aliança que é perfeita. Perfeita. 8. E de fato, repreendendo-nos, diz: eis aí vem dias, diz o Senhor, firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Interessante essa afirmação aqui. Essa afirmação fala de uma aliança com as 12 tribos, né? A casa de Israel sugere aí as 10 tribos do norte, né? E a Judá, as 2 tribos do sul. Então, vai mostrando aqui uma amplitude da aliança. Essa aliança é para todos. Todos a receberão? Não. Aqueles que tiverem fé. Mas há uma intenção divina de que a nova aliança alcance todo mundo. Alcance realmente todo mundo. Versículo 9. Não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Interessante isso aqui observar. Nós lemos ali em Êxodo 24 a celebração da aliança que Deus fez com o povo. Mas a aliança que Deus fez com o povo, ela passava pela obediência à lei.
pela obediência à lei. Aquela lei, os 10 mandamentos e tudo aquilo que cerca a lei deveria ser obedecido para valer. E a gente pergunta, há no mundo algum homem que tenha conseguido obedecer toda a lei de Deus sem errar nunca? Nunca existiu. Nunca existiu. Então, aquela primeira aliança era uma expressão da vontade de Deus, mas que apontava para a nova aliança no futuro, porque ninguém conseguiu ser completamente perfeito como exigia a lei. Ninguém conseguiu. Por isso que aqui no versículo 9, o texto vai dizer assim: não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança. Eles não conseguiram cumprir. Eles não conseguiram. E não atentei para eles, diz o Senhor. E aí vem a necessidade da nova aliança em Cristo. Porque a aliança em Cristo não exige perfeição, porque ela vem encharcada de graça, né? Encharcada de misericórdia. A gente vai ver isso aqui. 10. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis. Ou seja, na nova aliança as leis valem. Na nova aliança, o que é certo e o que é errado de Deus vale, está na mente, mas também no coração eu as inscreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. 11. E não ensinará jamais cada um ao seu irmão próximo, o seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Então, a gente vai percebendo que a nova aliança, ela conta que as pessoas conheçam as promessas de Deus, conheçam a salvação de Deus no seu entendimento, na sua experiência, mas também de uma forma mística, ou seja, também debaixo da graça de Deus. Vai além da possibilidade do cumprimento perfeito da lei. Vai muito além disso. Vai muito além disso, não é? O versículo 12 então vai dizer: pois para com as suas iniquidades, aqui a expressão está clara, usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Isso aqui é o perdão total. Isso é o perdão total. Isso é a mudança de mente, a mudança de coração e a graça de Deus. Quando a gente faz uma aliança com Deus, a aliança no sangue de Cristo, nossa mente muda, nosso coração muda, nosso intelecto muda, mas o nosso coração muda, e a relação de Deus conosco muda também, porque pela fé nós acionamos a graça de Deus, né? Então, a gente, por exemplo, pode ver isso no Novo Testamento, em Romanos 12, 2. Deixa marcadinho com a fita em Hebreus. Vem comigo em Romanos 12, 2. Romanos 12, 2. Um texto tão bonito e conhecido, diz assim: e não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Transformação de mente, transformação experimental da experiência com a vida, com Deus, com o próximo. E aí a gente, pela perfeita vontade de Deus, a vontade graciosa de Deus, nós alcançamos o objetivo da segunda aliança, que é a salvação de todo aquele que crê, né? De todo aquele que crê. Então, o último versículo aqui de Hebreus 8, que vai dizer, o 12 e o 13: pois para com as suas iniquidades
usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Quando ele diz nova, e aqui se referindo à nova aliança, lembra que isso aqui é parte da argumentação com a igreja dos Hebreus, ele está argumentando. Quando ele diz nova, torna antiquada a primeira aliança. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Então ele argumenta de forma espiritual, de forma intelectual, e diz: olha, vocês precisam entender que quando o Senhor nos fala sobre uma nova aliança, isso indica que a velha aliança é antiquada. E nós precisamos mudar a nossa mente, mudar, como no texto que nós lemos de Romanos 12:2, fala de metanoia, a palavra original, que é a mudança da mente. A mudança, a nova aliança nos conduz para uma mudança. Então, aquele povo não deveria ficar na antiga aliança, mas aceitar o Cristo, o Evangelho da nova aliança, porque a aliança anterior era insuficiente. No próximo estudo, nós vamos entrar no capítulo 9 do livro de Hebreus e vamos ver então a comparação da nova aliança com os antigos rituais, as antigas ofertas, os antigos sacrifícios mosaicos, no tempo de Moisés. E nós vamos estar vendo Hebreus 9, do versículo 1 ao versículo 10. Muito bem, quero lembrar a vocês também que vocês podem participar das obras sociais da nossa igreja. Vocês podem participar da doação de cestas básicas que nós fazemos. Nós fazemos também a doação de farinha de trigo para uma instituição muito interessante que é dirigida pelo pastor Ulisses Torres, que faz alimentação do povo que necessita de alimento, moradores de rua, pessoas em situação de rua, pessoas desvalidas. Então nós fazemos esse tipo de doação. Nós fazemos também aqui a ministração de cursos, principalmente para as senhoras da comunidade, para que elas aprendam técnicas que vão depois trazer renda para suas casas. E você pode participar disso. Depois você vai ter os nossos dados bancários da igreja aí na sua tela. Vamos orar, vamos agradecer a Deus, convidando você para estar conosco também nos cultos presenciais. Nós temos cultos presenciais na quarta-feira, às 19h30, como esse, mas temos também cultos pela manhã no domingo, às 10h30, e culto vespertino às 18 horas. E você ainda pode participar da Escola Bíblica Dominical também no domingo às 9 horas da manhã. Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, pelo texto que nós tivemos a oportunidade de ler e aprender. Peço que o Senhor abençoe nossa igreja, abençoe essas famílias que estão participando desse culto, Senhor, das suas casas. Quero suplicar também, Senhor, que o Senhor abençoe o nosso país, abençoe o Brasil, Pai. Abençoa, Senhor, as autoridades do nosso país, os líderes do nosso país. Sempre te suplico, Senhor, fortalece os bons líderes, corrige os maus líderes, Senhor, para que eles se arrependam e vivam segundo a tua vontade. Tudo isso, Senhor, te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Então nos vemos domingo pela manhã, às 9 horas na Escola Dominical, e logo depois nós teremos o nosso culto matutino às 10h30. Até lá.